uma segunda-feira que o Senhor nos concede. E estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? A gente sempre se alegra quando está diante da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos traz fé, né? Aumenta a nossa fé, né? Glória a Deus. Gostaria de convidar a Jane. Jane, você pode orar para iniciarmos nosso momento aqui? Sim, posso orar sim, com certeza. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu que és aquele que cuida de nós, Tu és aquele que nos mantém firmes, Paizinho, mesmo diante de toda e qualquer dificuldade. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir por todas as pessoas desse grupo, meu Pai, nesse momento de adoração, nesse momento que nós reservamos para te prestar, papai, honra e glória, por tu seres o nosso Deus, por tu seres aquele que cuida de nós. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua provisão, obrigado porque tu estás conosco. Abençoa esse momento. Obrigada, Deus, pelos louvores que foram entoados a ti. Obrigado pela palavra que vai ser pregada. Deus abençoa a vida do meu irmão Renato. Sê com ele, Senhor, que essa palavra maravilhosa do Evangelho venha encontrar guarida em nossos corações. Sê com cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos continuando aqui o Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos no final aqui do capítulo 12, na metade do capítulo 12, praticamente, já no final do capítulo 12. E nós iremos hoje estudar a partir do versículo 35. Então, se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia em Marcos 12, versículo 35. Nós tivemos ali no sábado, né, estudamos ali, Jesus foi por 3 vezes ali questionado, né, colocado à prova. Primeiro foi sobre os tributos, segundo foi sobre a ressurreição, e terceiro foi sobre qual era o grande mandamento, né, em que Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, 3 grupos ali diferentes tentaram desacreditar Jesus de certa forma, né, tentar pegar ele ali em algum erro, né, em alguma palavra, apanhassem alguma palavra, como diz aqui nas Escrituras, e os 3 grupos eles foram derrotados, né, foram vencidos ali pelo mestre. Nós tivemos os saduceus, tivemos os fariseus, os herodianos, os escribas, e agora é o contrário, né, agora é Jesus que vai questionar ali, vai fazer uma pergunta para todos que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos. Então, o versículo 35, ele vai falar o seguinte, ó, Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. Então, os versículos aqui um pouco difíceis de entendimento, mas vamos entender, né? A palavra do Senhor, ela existe para que a gente realmente busque, né, a verdade, busque entender o que está escrito aqui. Então, Cristo, ele seria, ao mesmo tempo, filho de Davi e senhor de Davi, né? É isso que Jesus está tentando falar aqui, né? Ele diz que os escribas falam, a palavra do Senhor fala que Cristo seria filho de Davi, mas Jesus pergunta, mas se Davi chama o Cristo de Senhor, como é que ele é filho e Senhor ao mesmo tempo? Como é que é isso, né? Então, vamos tentar discernir sobre isso. Então, Cristo, ele seria ao mesmo tempo filho de Davi e ao mesmo tempo Senhor de Davi. É isso que o texto está falando aqui. Ele veio como filho de Davi na descendência de Davi, ou seja, na linhagem real ali dos reis, né? Filho de Davi, descendente de Davi. Mas é segundo a carne. Então, mas ao mesmo tempo, Cristo, né, o Messias, ele é o Senhor de Davi. Então, esses versículos aqui, esses 3 versículos, eles nos falam justamente das 2 naturezas de Jesus, das 2 naturezas do Messias. Ele, ao mesmo tempo, ele era descendente de Davi segundo a carne, ou seja, o lado humano dele,
e ao mesmo tempo ele era senhor de Davi. Então, ao mesmo tempo ele era divino ali, né? Senhor de Davi. Então, Jesus, ele está ensinando justamente essas duas naturezas do Messias dele, né? Ele era o Cristo, só um instantinho. Então, ele era o Cristo de Deus, né? O Messias, ele teria a natureza humana, descendente da linhagem de Davi, e teria a natureza divina, né? Senhor de Davi. Então, Jesus, aqui no versículo 36, ele está citando ali o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 diz exatamente o que está escrito aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Jesus está mostrando aqui com esses versículos, nesse ensinamento, que o Messias ele seria muito além do que um mero homem. Ele mostra que Davi, que era considerado um grande rei, né, o auge de Israel foi com o rei Davi, com seu filho Salomão. Então, mostrando que Davi chamava o Messias de Senhor. Então, Jesus estava destacando a impossibilidade, por exemplo, de acontecer que um filho apenas humano ali, como é que ele é senhor do pai dele, né? Então, a questão é que Davi, ele era senhor, ele era filho segundo a carne e senhor, né, de Davi ao mesmo tempo, né? O irmão Célio entrou, né? Pai do Senhor, irmão, já não vi há algum tempo, né? Que Deus abençoe grandemente, pastor também, pastor bem-vindo seja. Então, Davi estava afirmando aqui que Jesus ele tinha duas naturezas, né? A natureza humana, como descendente de Davi, e a natureza divina ali, como filho de Davi, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Davi ele foi um grande homem, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas um homem sujeito a falhas, né? Davi errou, Davi teve pecados ali, teve erros muito grandes ali. E o Messias seria alguém sem pecado, reto, justo em todos os seus caminhos. Um homem que, por exemplo, Jesus aos 33 anos, ele não havia cometido nenhum pecado. Então, o Messias, ele era o próprio Deus que se fez homem, né? Glória a Deus. Então, esse ensinamento, ele está falando isso, né? Que o Messias prometido a Israel, ele teria uma natureza humana, como filho de Davi, descendência de Davi, e teria uma natureza divina, né? Davi o chama de Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, seguindo aqui no versículo 38, nós temos que Jesus ele vai começar a censurar ali os escribas, né, apontar que a hipocrisia deles, a hipocrisia daqueles homens ali, né, Jesus ao longo de todo o livro de Marcos, né, não só em Marcos, mas em todos os evangelhos, ele aponta a hipocrisia ali daqueles homens ali, né, daqueles escribas, né, dos líderes religiosos daquela época. Então, Cristo ele vai falar aqui no versículo 38 o seguinte, ó, Marcos 12, 38, né, para quem entrou agora, se quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade, claro. E ao ensinar, dizia ele, né, dizia Jesus, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. Versículo 40, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, entendendo aqui esses versículos, Cristo ele vai mostrar a hipocrisia dos escribas, né, dos fariseus, dos saduceus e todos aqueles líderes religiosos. Apesar de serem líderes religiosos, com títulos, né, com pretensões ao poder, aos olhos de Deus eles não passavam de obreiros ali fraudulentos, né, eles eram hipócritas, ou seja, eles falavam uma coisa e faziam outra totalmente diferente. Então, Jesus denuncia aqui, ó, o exibicionismo religioso. Ele fala sobre isso, ó. Eles gostam de andar com vestes talares, né, vestes ali bonitas, falam palavras bonitas, saudações bonitas ali nas praças, então eles se vestiam de forma impecável, né, falavam ali com palavras bonitas, gostavam de aparecer, né, se a gente for resumir aqui. Então, além disso, né, eles também gostavam, no versículo 9, que eles gostavam de sentar ali nas primeiras cadeiras, né, das sinagogas ali durante o culto judaico, os primeiros lugares nos banquetes. Então, Jesus não condena o fato de você querer sentar no lugar melhor, né? Claro, de você querer sentar numa melhor posição, numa melhor cadeira. Ele condena o fato de você gostar disso para ser visto, para aparecer ali para os outros como os líderes religiosos aqui, homens hipócritas, né? Como Jesus sempre os chamava.
Então, as ações desses homens aqui, desses líderes religiosos, era no intuito de serem vistos, né? Eles oravam em público, eles davam saudações em público, as vestes deles eram para se mostrar, eles sentavam nos primeiros lugares das sinagogas com o intuito de serem vistos, eles faziam das obras, né, faziam das suas atitudes um espetáculo ali para todos verem, né, para todos os notarem. Quando eles jejuavam, eles desfaleciam o rosto ali, mostravam para todo mundo que estava jejuando, que eram homens piedosos, e Jesus condena esse exibicionismo aqui. Jesus adverte os seus discípulos, guardai-vos dos escribas, né? Guardai-vos desses homens, ou seja, se mantenham afastados desse tipo de pessoa. Mas é interessante porque quando a gente vê esse mesmo grupo de versículos aqui, esse mesmo episódio, quando a gente vai lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, né, no mesmo episódio, a gente vai ver que tem um versículo lá que é bem interessante. Mateus 23:3, ele fala o seguinte, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, em Marcos, não tem esse versículo aqui que tem em Mateus. Jesus está dizendo o seguinte, vocês façam e guardem o que eles falarem. Esses homens aqui, esses escribas, eles eram doutores da lei, eles sabiam as escrituras. Então, o que eles falavam, o que eles ensinavam, por exemplo, numa sinagoga, num culto ali, eles falavam o que estava na palavra do Senhor, só que eles falavam, mas não faziam. Então, Jesus pede que o povo observe e pratique tudo que eles disserem, mas que o que eles fazem, o povo não deveria observar, né? O que eles falavam e ensinavam era a palavra de Deus, né? Eles ensinavam do Antigo Testamento, da lei, mas o que eles faziam, eles falavam, mas não praticavam. Então, eram realmente homens hipócritas, né? Estudavam, liam, mas não colocavam em prática a palavra do Senhor. Então, eles viviam ali, os escribas, eles viviam para copiar os pergaminhos, né? Muitos deles eram doutores da lei, como a gente já falou, muitos deles tinham conhecimento das escrituras, conheciam a escritura, conheciam a tradição também. Então, mas eles colocavam tudo, por exemplo, nas costas dos povos atavam fardos, né? Pesado nas costas do povo, mas eles mesmos não praticavam a palavra do Senhor, né? É como a gente viu lá em Gênesis, né? Isaac ali falando, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Então, eram homens realmente que ensinavam uma coisa, mas que eles não praticavam o que eles mesmos ensinavam. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Então, Cristo queria que o povo fizesse o uso dos ensinamentos deles, mas que agissem de maneira correspondente ao ensinamento. Enquanto a doutrina fosse sã e não corrompida, enquanto os mandamentos fossem observados, estava tudo ok, mas que o povo não imitasse, né, o que esses homens faziam, porque o que eles faziam estava totalmente de encontro à palavra do Senhor. Então, eles queriam, a gente quer que o alimento, né, seja sempre enviado por anjos, mas ainda que Deus envie corvos, se o alimento for bom, se o alimento for íntegro, devemos tomar e agradecer a Deus por ele. A gente tem que reter o que é bom, né, como Paulo ensina ali também em suas cartas, né? Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Então, esses homens, eles gostavam de aparecer, ensinavam a palavra do Senhor com propriedade, mas na hora de praticar, não praticavam a palavra do Senhor. E no 40 ainda tem outro erro aqui, outro pecado que eles cometiam. As viúvas, né, devoravam as casas das viúvas e, para o justificar, faziam longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, as viúvas, né, por serem mulheres, elas não eram emancipadas perante a lei, né, perante a lei de Deus. Então, elas precisavam sempre do auxílio de um homem para administrar os bens do marido. Por isso que a gente viu no último estudo que o cunhado ele tinha que gerar descendência ali, a viúva do irmão, né? Se o irmão se o marido morresse e não tivesse gerado filhos com a sua esposa, o cunhado ele tinha que gerar ali a descendência para que a viúva não ficasse sozinha, uma forma de proteção ali para as viúvas da época. Então a mulher ela sempre precisava de um auxílio ali de um homem ali para administrar os bens, por exemplo, no caso do falecimento do seu esposo. Então, valendo-se disso, dessa necessidade, né, de um homem para administrar os bens, os escribas e doutores da lei, eles, ao invés de defender as viúvas, eles roubavam os bens, né, utilizando desse artifício.
eram gananciosos, né, eram hipócritas, eles exploravam aqui os mais fracos, ao invés de ensiná-los, né, ao invés de serem realmente homens piedosos, homens cheios de compaixão. Então, eles tentavam acobertar aqui, eles entravam nas casas das viúvas, né, com o fim de fazer orações, mas, na verdade, eles queriam era tentar pegar ali o dinheiro das viúvas, né, usufruir dos bens deixados ali pelo esposo. Então, Jesus termina dizendo que esses homens, eles sofrerão um juízo muito mais severo, não só por isso, né, não só pela questão das viúvas, mas por todo o contexto, né, porque eles gostavam, não praticavam a palavra do Senhor, eles gostavam de se mostrar, né, gostavam de se mostrarem homens piedosos, homens cheios de Deus, mas por dentro, Jesus fala que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Glória a Deus, glória a Jesus. E, continuando aqui o nosso estudo, né, no versículo 41, no capítulo 12, fala que Jesus estava sentado ali diante do templo, né, no gasofilácio, observando as ofertas, né, observando o que o povo fazia, né, o que o povo estava fazendo ali, ó, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E quando seus discípulos, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, Jesus fala aqui que ele estava assentado ali no templo, ensinando, diante do gasofilácio. O gasofilácio era uma espécie de uma urna, né, de um local onde se colocavam as ofertas, onde se colocava o tesouro do templo ali, as pessoas vinham ofertar, e eles ofertavam não só moedas, né, não só dinheiro, mas ofertavam também todo tipo de doação, era recebida, né, você podia ofertar uma mesa, uma cadeira, então era como se fosse um grande depósito, então esse era o gasofilácio. E Jesus ali, ele, além de ensinar, ele observava tudo o que acontecia ao seu redor. Ele observava como o povo ali lançava o seu dinheiro, né, trazia as suas ofertas para o templo. Então, Jesus, a gente vai perceber aqui que Jesus, ele vê, além de ver o coração, ele vê o que cada um oferta ali, né, ele vê a intenção do coração, né, porque a oferta por trás, ela tem uma intenção, como a gente vai entender aqui nesses versículos. Então, quanto cada um entregava ali, qual era a motivação por trás de cada oferta, né? Jesus estava atento a tudo isso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os ricos depositavam grandes quantidades, né? Segundo o versículo 41. E uma pobre mulher depositou ali 2 pequenas moedas, né? Essa palavra aqui falada em quadrantes, elas se referiam à menor quantia da moeda do Império Romano, né? Pequenas moedinhas de cobre ali que valiam pouco dinheiro ali, né? Glória a Deus. Então, ela, no versículo 43, ele chama os seus discípulos, ali tinha mais um ensinamento, né? Ali tinha mais, ele ia dar mais um ensinamento ali sobre oferta, né? Sobre o dízimo, por exemplo. Então, Jesus, ele não se impressionou com as grandes quantias depositadas pelos mais abastados, né? Pelos ricos, mas ele destacou essas 2 moedas ali depositadas por essa pobre viúva. A questão levantada aqui por Jesus não é quanto damos, né, mas a proporção que nós damos. Os ricos deram ali o que estava sobrando, né, do seu dinheiro. Já a viúva deu uma oferta ali, uma oferta sacrificial. Ela deu mais do que realmente ela poderia ter dado, né? Ela deu ali além do que ela tinha. Então, a Bíblia nos ensina que devemos sempre trazer a Deus as primícias, né, do que a gente tem. A gente lembra ali, por exemplo, a Jane explicou com propriedade ali sobre a oferta, né, de Abel e de Caim. Né? Abel, ele trouxe o melhor dos animais, né, a primícia dos animais, enquanto Caim juntou ali algumas frutas, né, alguns alimentos ali, e deu ali como se fosse o que sobrou, o que restou, ele deu como oferta a Deus. Né? E Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim, Deus rejeitou. Provérbios 3:9 fala o seguinte: ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
Então, o dízimo, ele não deve ser uma sobra, né? Deve ser a primícia, né? Quando a gente der uma oferta ao Senhor, tem que ser um melhor, né? O melhor a gente tem que oferecer para Deus, né? O melhor do nosso tempo, né? O melhor do nosso dinheiro, dos nossos bens, né? Se a gente for para o culto, tem que ser com o melhor, né? Com a roupa melhor, né? Culto a Deus ali, com tudo que a gente tem de melhor, né? Para honra e glória do nome dele, né? Glória a Deus. Então, a viúva, ela deu mais, ela deu tudo ali que ela tinha naquele momento, né? Confiando não na provisão, ela confiou ali, ela deu confiando no provedor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Uma oferta grande ali, vindo da abundância, pode ser menos significativo do que a oferta ali vindo da pobreza, né, em que ela deu ali tudo que ela tinha confiando no provedor, né, confiando no Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda provisão, né. Na matemática de Deus, né, o pouco é muito, né, quando você oferta ali com realmente a intenção do seu coração, né, o que conta não é a quantidade, mas a fidelidade da sua oferta, né, glória a Deus, glória a Jesus, né. Então, que bênção ali, que nós possamos ofertar, né, com o coração aberto ao Senhor, né, com o coração realmente disposto a ajudar na obra do Senhor, né, as igrejas, elas precisam realmente do mantimento, precisam das nossas ofertas, dos nossos dízimos, é necessário para a manutenção da casa do Senhor, né, glória a Deus, glória a Jesus. Possamos ofertar sabendo que o Senhor já nos abençoou, né, já somos abençoados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, pelo nosso Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, hoje nós iremos iniciar o capítulo 13, né? Iremos até o versículo 8, se Deus quiser. E aqui faz parte do sermão profético, né? Sobre os acontecimentos do fim, né? Que glória, que bênção que Jesus nos alertou sobre isso também, né? Glória a Deus. Então, o capítulo 13, ele é o sermão profético do Senhor. Ele tem esse mesmo sermão, ele vai estar em Mateus 24, e em Lucas 21, e aqui em Marcos 13. Então, nós temos o mesmo episódio ali, o mesmo sermão nesses três evangelhos, né, evangelhos sinópticos. Então, nesse capítulo, Cristo, ele sai um pouco ali dos ensinamentos práticos, né, das parábolas. Nós vimos que ele foi, no capítulo 12, ele foi bastante tentado ali, né, bastante, colocaram ele ali, tentaram apanhar ele em alguma palavra, né, por 3, 4 vezes ali tentaram, mas Jesus sempre com a palavra de ordem, uma palavra de propriedade, uma palavra sábia ali, ele cheio do Espírito Santo, ele sempre envergonhou os que o tentaram, né. Então, nesse capítulo aqui, ele sai desses ensinamentos práticos e vai falar agora sobre o sermão profético. Então, nós temos aqui uma predição das coisas futuras. As verdades que foram reveladas por Jesus, elas não foram dadas aqui. A gente vai entender que essas verdades dele aqui, elas não foram dadas para responder todas as perguntas sobre os acontecimentos do fim. Jesus não dá todos os detalhes, mas ele encoraja, a gente vai ver que ele vai encorajar a gente a resistir ao mal, nos mantendo firme da perseguição e esperar por ele. Então, nem todos os detalhes Jesus dá aqui nesse sermão profético, mas ele encoraja os discípulos ali a se manter firmes, né, a se manter firme diante da perseguição, se manter firme diante dos acontecimentos, diante das guerras, diante da fome, diante de tudo que vai acontecer, como a gente vai entender aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus, ele adverte os discípulos, né, lá em Atos, né, após ele morrer, após ele ressuscitar, ele adverte os discípulos lá em Atos que somente o Pai sabe o tempo do fim. Atos 1, 7, 8 fala o seguinte, ó, não, os discípulos perguntam ali, Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar aqui todas as coisas, restaurar Israel? Jesus responde o seguinte, ó, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, minhas palavras, sejam minhas testemunhas, escutem as minhas palavras, levem as minhas palavras, levem o testemunho, deixem as datas, deixem os tempos, deixem as épocas para o Pai, para o seu poder, para a sua autoridade, para a autoridade do Pai. Então a gente não tem que estar atrás de data, de dia, de hora, aí daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente tem que fazer o ID do Senhor. É isso que Jesus fala. Não vos compete conhecer o tempo
ou as épocas que o Pai estabeleceu. Outras traduções falam pela sua exclusiva autoridade. Então, temos profecias de diversos acontecimentos aqui nesse sermão profético, mas não temos datas, não temos tempos, não temos épocas, não temos nada. Só o Pai sabe o tempo do fim. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, no versículo 1, nós temos que, ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eles estavam ali saindo do templo, né? Mais um dia estava finalizando ali, um dia de ensinamento, um dia de milagres. Jesus talvez se dirigisse ali para a casa de Maria, Marta, Lázaro, em Betânia, e eles estavam falando sobre o templo. O templo, nessa época, ele estava sendo reconstruído, né, por Herodes, né? Estava sendo reconstruído, não, mas reformado, né, por Herodes, tinha iniciado com Herodes o Grande, e seu filho ali, Herodes Antipas, tinha continuado a reforma. E eles atentam ali, né, para a grandeza, né, para a grandeza ali das pedras do templo, né, que maravilha ali, que pedras, que construções. Então, os discípulos ficam deslumbrados ali, né, ante a magnitude ali do templo, né. Eles eram galileus, né, lembrando que eles moravam na Galileia e eles vinham ao templo só em alguma festividade. Então, eles viam o templo pouquíssimas vezes. E aqui eles se maravilham ali ante a construção, aquela reforma ali de Herodes, naquelas pedras, aquela construção magnífica. O templo realmente era glorioso, né? Nós vimos alguns estudos atrás comparação do templo de Salomão com o templo de Salomão era muito maior, né? E o templo de Herodes, o templo de Zorobabel, né? Na época de Esdras e Neemias, ele já era um pouco menor. E Herodes faz uma reformada nele, mas mesmo assim ele é grandioso, né? Nada comparado ao templo de Salomão, mas ele era também grandioso. Então, o templo era glorioso, mas a glória dele estava suja, né? Manchada ali com os líderes religiosos que tomavam conta do templo, né? Nós vimos Jesus limpando o templo ali, muitos eram os erros, muitos eram as falhas, né? Os próprios líderes eram pessoas hipócritas. Então, a doutrina errada ali desses líderes religiosos, que davam mais crédito, por exemplo, à oferta do que ao templo que santificava a oferta, acabou tirando um pouco da glória ali do templo, da glória de Deus ali no templo, né? Então, mesmo, por exemplo, o corpo mais bonito, um dia ele vai ser alimento de vermes, né? Então, o edifício mais bonito ali, um dia será um monte de ruínas ali, e Jesus prevê isso, né? Prevê que não ficará pedra sobre pedra. O templo, ele não seria apenas saqueado, ele seria totalmente destruído, ou seja, não ficaria nenhum muro em pé, as pedras seriam todas derrubadas aqui, segundo a profecia do mestre, né? Segundo a profecia de Jesus. Então, observando essa estrutura aqui, os discípulos talvez dificilmente imaginariam, né, que isso poderia acontecer, mas nós sabemos que as palavras de Jesus realmente se cumpriram, né? O templo foi destruído ali mais ou menos 40 anos depois dessas palavras de Jesus, né? Os romanos destruíram ali o templo, né? O general Tito ali destruiu o templo ali e realmente não ficou nenhuma pedra sobre pedra. Então, se Cristo previu a destruição do templo, o restante das profecias desse sermão profético, elas vão se cumprir. Por exemplo, se ele disse 10 profecias aqui, 2, 3 se cumpriram já na destruição do templo, o restante iria se cumprir, glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então, vamos entender aqui quais são as profecias que ainda Jesus falou aqui, né, que vão se cumprir no tempo do fim. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós, esses 2 versículos aqui, nós podemos tirar o seguinte ensinamento, né, que a verdadeira glória da igreja, ela não consiste nos prédios de adoração, mas na fé, na piedade dos seus membros, né, no poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, né. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, eles acham aqui o templo grande, as construções bonitas, mas Jesus diz, isso aí tudo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, diante dessas palavras, claro, os discípulos, eles ficam curiosos, né? Senhor, nos fala, né? No versículo 3 aqui, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, né? Ficaram curiosos ali sobre realmente quando aconteceria isso, né?
Quando vai acontecer isso? Quando o templo vai ser destruído aí? Quando não vai ficar pedra sobre pedra, Jesus? Então, eles devem ter conversado ao longo do caminho, né? Ao longo eles estavam no templo e foram em direção ao Monte das Oliveiras. Então, provavelmente eles estavam voltando ali para a casa de Maria, de Marta, de Lázaro, né? E eles pararam ali no Monte das Oliveiras para descansar um pouco. Então, o Monte das Oliveiras ele fica, né? Nós temos o Monte das Oliveiras de um lado, temos o Vale de Cedron e o Monte do Templo do outro lado, né? Uma montanha de frente, um monte de frente para outro monte. Então, do Monte das Oliveiras eles conseguiam ter a visão do templo, né, do Monte do Templo. E Jesus é interessante que ele está no mesmo local, no Monte das Oliveiras, no mesmo local ali da profecia de Zacarias, né, que diz que os pés dele vão estar sobre o Monte das Oliveiras, né, no dia da sua vinda, né, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande ali, e o monte vai se apartar, né? Que denso. Ele está nesse mesmo local em que Zacarias prediz a sua vinda, né? Onde ele irá colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, né? Então, chegando ali no monte, os discípulos questionam, em particular, sobre quando, versículo 4, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então, eles questionam ali, né, duas perguntas aqui eles fazem ao mestre segundo o Evangelho de Marcos. Então, eles perguntam quando sucederão essas coisas, querendo saber o tempo, querendo saber a época em que vai acontecer essa destruição aqui, que não vai ficar pedra sobre pedra. Lembrando que eles estão questionando sobre o que Jesus falou, né? Quando não ficará pedra sobre pedra. Então, temos que ter isso em mente. Então, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então, eles questionam ali sobre quando e quais são os sinais que, quando tudo estiver para se cumprir. Essas perguntas, elas se referem a essa destruição, quando não ficará pedra sobre pedra. Então, Jesus ele vai começar a falar aqui, começar a responder essas duas perguntas nos versículos seguintes, né? E também vai falar sobre eventos apontando para o fim dos tempos. Então, Jesus ele começa a responder e a gente vai ver que ele não responde aqui o quando, né? Ele não responde o quando sucederão essas coisas, mas ele responde os sinais que haverão de se cumprir. Então, ele não fala quantos dias, quantos meses, em que ano vai acontecer isso, mas ele fala os sinais que haverão de acontecer para que tudo se cumpra. Então, a resposta de Jesus tem a ver tanto com a destruição do templo de Jerusalém também, e quanto ao tempo do fim, né, quanto ao julgamento final aqui, no período tribulacional e tudo mais. Versículo 5. Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 6. Versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a primeira resposta de Jesus aqui no versículo 5 é que todos tenham cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane, não sejam enganados por ninguém. Jesus, ao invés de satisfazer aqui a curiosidade dos discípulos, né, ele foca no que eles deveriam ter em mente, né, no que eles deveriam ser alertados, né, contra o engano. Nós sabemos quem é o príncipe deste mundo. Ele veio para matar, roubar, destruir, veio para enganar. Ele enganou desde o princípio e desde o Gênesis a gente vê que ele enganou ali através da serpente, enganou Adão, enganou Eva. E lá em Apocalipse, quando ele for solto, Satanás vai ser preso, né? Vai ter um período de 1000 anos. Quando ele for solto depois desses 1000 anos, ele também vai tentar enganar as nações. Então ele foi enganador de Gênesis a Apocalipse. Então Jesus traz isso à mente, né? Claro que eles não sabiam, mas Jesus sabe, né? Glória a Deus. Vede que ninguém vos engane, cuidado aí, ninguém vos engane, acautelai-vos sobre isso. Então todos nós temos, né, por essa curiosidade de saber quando será o fim do mundo, quando será o arrebatamento da igreja, né? Se é antes ou depois da tribulação, quando acontecerão os fatos que
estão narrados no Apocalipse, né? Quando será o julgamento das taças, das trombetas, dos selos, quem será o falso profeta, né? Quem será o anticristo? Todos nós temos esse tipo de curiosidade, né? As pessoas fazem muitas teorias conspiratórias, né? Sobre quem é fulano, o presidente não sei de quem, de onde e tal, mas ninguém sabe ao certo. Então, o ensinamento de Jesus, que é o que nós devemos guardar no coração, é que melhor que tentar adivinhar quando serão esses acontecimentos é se manter fiel e perseverante na nossa caminhada cristã. Melhor do que a gente tentar adivinhar, o anticristo vai ser o presidente da França, o primeiro-ministro da Inglaterra. Não, a gente tem que focar na palavra do Senhor, né? Se manter firme. Se a tribulação for depois do arrebatamento, glória a Deus, né? Se nós passarmos pela tribulação, nos manteremos firmes, né? Glória a Deus. Então, Jesus aqui não está satisfazendo a curiosidade dos seus discípulos, mas a consciência de alerta, e os expõe às precauções que eles deveriam tomar, as precauções necessárias. Marcos 13, 32, a gente tem esse mesmo capítulo aqui, lá no versículo 32, Jesus vai também enfatizar novamente isso. Ó. A respeito do dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, nesse mesmo capítulo, Jesus traz também a memória aí que a gente deve, que ninguém sabe, né? Só o Pai que está no céu sabe o dia, sabe a hora, sabe o desenrolar dos acontecimentos. Nós devemos olhar, vigiar, orar, porque nós não sabemos, então nós devemos estar vigilantes. Em Atos dos Apóstolos nós já falamos, né? Não nos compete saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, não interessa para a gente tem que cuidar de seguir firme na caminhada cristã. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 6, ele fala que muitos virão em seu nome, dizendo, sou eu, né? Enganarão a muitos sedutores, muitos enganadores ali tentarão se passar por Jesus Cristo, se passar por um apóstolo dele. Falsas religiões, né, se proliferam, a gente vê todo dia isso. Seitas. Então, Satanás, ele é mestre em fazer contendas, em fazer divisões, em criar seitas, em agir de forma maliciosa. Ele próprio se disfarça, né? A palavra do Senhor fala que ele pode se disfarçar ali de anjo de luz, né? Tentando enganar a todos. Então, Satanás e seus demônios, eles tentarão todos os artifícios para enganar as pobres almas. Muitos serão atraídos para o caminho largo, serão influenciados ali pelos sinais, né, prodígios, falsos sinais, falsos prodígios. Então, nós temos aí no mundo muitas seitas se proliferando, né, facilitando a destruição de muitas pessoas, né, pessoas levadas por falsos ensinos. O pecado acaba passando ali despercebido, né, a gente vê igrejas, vê seitas ali sem unidade, sem coesão na palavra do Senhor, sem uma doutrina sã. Então, e Jesus traz à memória aqui que haverá guerras, né? Quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerras, rumores de guerras, uma expectativa geral ali pelo aparecimento do Messias, né? Também nesse tempo que também tinha essa expectativa pelo aparecimento do Messias, o judeu esperava ali que o Messias se revelasse. O próprio Flávio Josefo, ele comenta ali em um dos seus livros que muitos impostores ali se levantaram, né? Teudas, Simão, muitos ali se levantaram, e hoje em dia nós temos também pessoas ali se levantando, querendo substituir Cristo aqui na Terra, né? Querendo se tomar o lugar de Cristo. Então Jesus, ele prediz de guerras, né? De grandes perturbações entre as nações. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Desde a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras ele tem aumentado a cada ano. Mais de 300 guerras foram registradas nos últimos 100 anos, né? Guerras entre tribos, né? Guerra entre uma mesma nação, guerra civil entre uma mesma nação, guerras étnicas, guerras religiosas. As armas têm se propagado, né? Têm se transformado, armas nucleares, armas atômicas, armas químicas, armas biológicas, né? Cogitaram que o Covid era uma arma biológica, e não deixa de ser uma arma biológica, né? Provavelmente virá pior.
segunda onda aí pior do que uma mutação do vírus pior do que essa primeira. Quando Jesus estava, nessa época de Jesus, o mundo não estava em guerra, o mundo estava em paz, né? A paz romana. Mas a gente vê que ao longo dos anos o número de guerras vem aumentando. Então as guerras seriam um prenúncio de que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus está próxima, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Jesus fala também em terremotos, né? No versículo 8 ele fala isso, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Então os terremotos, eles não só aumentaram de intensidade, mas também tornaram-se mais comuns. Muitos não são mais nem noticiados, né? Muitos terremotos a gente não tem mais nem notícia de que aconteceram. A gente só vai saber, às vezes, 2, 3 dias depois de que houve um terremoto. Trouxe aqui uma estatística para a gente analisar. Ó. De 1890 a 1930, tiveram 8 terremotos, medindo 6 na escala Richter, né? Então, já é um terremoto considerado grande, né? Um forte poder de destruição. Então, de 1890 a 1930, 8 terremotos de magnitude 6. De 1930 a 60, já tiveram 18. Então, pulou de 8 para 18. De 1960 a 1979, já tiveram 64. Então, você vê que de 30 em 30 anos vai aumentando, né? Na verdade, o primeiro período foi 40 anos, 8 terremotos. O segundo período foi 30 anos, 18 terremotos. O terceiro período foi 20 anos, 64 terremotos. E de 1980 até hoje, já tiveram mais de 200 terremotos, acima de 6 da escala Richter. Então, os terremotos estão se intensificando. Haverá terremotos no plural em vários lugares e também fome, né? A fome aí, ela, junto com os terremotos aqui, o terremoto seria a natureza gemendo, né? Entrando em convulsão, e a fome aqui também matando. A fome, às vezes, mata mais do que as próprias guerras. Então, fome como resultado de guerras, resultado do abuso da natureza pelo homem. Então, a gente gastamos muito com armas de destruição. Se esse mesmo dinheiro fosse utilizado para resolver o problema da miséria, conseguiríamos pôr um fim na miséria mundial. Bilhões e bilhões são gastos, né, anualmente, todos os países aí com armas, com navios, né, com tanques, com tudo mais. E a fome aí matando mais do que as guerras, né. Teve um presidente americano, Eisenhower, em 1953, ele falou o seguinte, ó, nós gastamos em um único avião de guerra 500 mil sacos de trigo, isso em 1953. Nós gastamos em um único avião de guerra 500 mil sacos de trigo e em um único míssil o equivalente a casas novas para 800 pessoas. Então você imagina o que é gasto hoje com armamento que poderia ser usado para outros fins, né? Para a educação, para a saúde, para saneamento básico. Glória a Deus. Então, guerras frequentes, terremotos. Terremoto traz o quê? Tsunami, erupção vulcânica, fome, todo tipo de calamidade que Jesus cita, né? Quando, porém, ouvides falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, tudo isso tem que acontecer, mas ainda não será o fim, como Jesus fala aqui no versículo 7. Jesus chama de, final do versículo 8, princípio das dores. Então, ali, trazendo lembrança ali à mulher, né, a mulher que está grávida, quando já se completa o tempo ali dela dar à luz, ela começa a ter aquelas dores, né, as dores vão se intensificando, intensificando, até que a criança nasce, o filho nasce. Então, Jesus chama desse princípio aqui de guerras, de terremotos, de fome, ele chama de o princípio das dores. Então, a tendência é o quê? Se intensificar. Vai se intensificar mais, vai aumentar o número de terremotos, vai aumentar a fome, né? Vai aumentar as guerras. Mas Jesus pede calma, né? Olhai e não vos assusteis, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Não vos assusteis, versículo 7, né? Quando você ouvir tudo isso, não vos assusteis. Então, é difícil, né, a gente olhar para esses acontecimentos, para guerras, né, para rumores de guerras, para terremotos, e não se assustar, mas nós devemos confiar na palavra do nosso Senhor. Nosso coração precisa estar firme em Deus, pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que nós tenhamos certeza no nosso coração que tudo está patente aos olhos do Criador do universo.
Nada deve nos amedrontar, né? Deus está no comando de tudo, né? Que nós possamos descansar no Senhor, tirar realmente qualquer ansiedade, né? Realmente nós ficamos tristes, né? Vendo guerra, vemos fome, vendo destruição, mas devemos apenas orar ao Senhor, né? E tentar evangelizar o maior número de pessoas possível. O próprio Cristo fala que é necessário que isso tudo aconteça. Quando a gente pede, por exemplo, ali no Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estais no céu, seja feita Pai Nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, né? Venha a nós o vosso reino. Quando a gente pede, venha a nós o vosso reino, está incluso tudo isso aqui que a gente estudou, está incluso guerras, está incluso rumores de guerra, está incluso terremotos, fome. Então, quando o reino de Deus tiver para ser estabelecido, né? O milênio tiver para chegar, o arrebatamento da igreja vai se intensificar, vai aumentar aqui esses eventos, né? Glória a Deus. Mas esses acontecimentos, eles não devem nos pegar de surpresa, nem nos deixar com terror. Devemos descansar na palavra do Senhor. Todos esses acontecimentos aqui foram preditos por Jesus. Eles são, de certa forma, divinamente controlados. Então, nenhum desses acontecimentos deve nos intimidar, né? Estamos numa época de pandemia, né? Essa pandemia não deve nos intimidar. Devemos orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra do Senhor, confiar mais que tudo está patente ao poder do nosso Deus, ao poder do nosso Senhor e Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Vamos ficar por aqui. Creio que na próxima quarta-feira iremos terminar o restante aqui do capítulo 13, né? Jesus vai falar ainda sobre a grande tribulação, vai falar ainda muita coisa aqui sobre a sua segunda vinda, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jane, você vai querer fazer uma oração? Vai querer pedir para alguém orar? Não sei se o Célio pode orar por nós, né? O Célio está... Vamos aproveitar que o Célio está aqui, não é? Glória a Deus, então é bem isso, né? Então, Glória Célio, Deus, que Deus colocar no seu coração, Célio, você pode ficar à vontade, ore por nós. Célio, por gentileza, querido, ore também pelo que Deus colocar no seu coração, mas ore também pelas autoridades e pelo Brasil. Amém? Estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Estamos ouvindo. É porque eu não sei mexer ainda. Amém. É a primeira vez que eu estou entrando aqui. Amém? Amém. Amém. Vamos orar pelo Brasil, pelas nossas vidas e pelo que há de vir, que ainda vem muita coisa aí. A gente tem que estar preparado. Maravilhosa. Que essa palavra venha transformar os nossos corações, as nossas vidas, o nosso andar, o nosso caminhar. Transforma nossas vidas, Senhor Deus, que possamos controlar cada vez mais os nossos caminhos, Senhor Deus, que possamos controlar nossas emoções e estar sempre firme, que nos forma, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que liberta, que santifica, é a Tua palavra que purifica, é a Tua palavra, Senhor Deus, que testifica, é a Tua palavra que nos salva e que nos mantém vivo até os dias de hoje, Pai querido. Pai, nós entregamos a nossa vida cada dia mais em Tuas mãos, Tu venhas mudar, Senhor Deus, a nossa história. Abençoa o nosso país, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o poder executivo, o judiciário, Senhor Deus, o legislativo, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, cada um deles, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso presidente da República, dê sabedoria cada dia mais a ele, Senhor Deus. Que Tu venha, Senhor Deus, direcionar, Senhor Deus, cada decisão que ele tomar, Senhor Deus. Acampa Teus anjos ao redor da vida dele, da sua família, dos ministros, Pai, que trabalham ali com ele, que fazem parte da equipe dele, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos essa tarde, Senhor Deus, Tu venha, Senhor Deus, tomar conta, Senhor Deus, da nossa família, Senhor Deus, do nosso país, Pai querido. Repreende, Senhor Deus, todo espírito, Senhor Deus, de enfermidade, Senhor Deus, nas nossas vidas, na nossa família, Senhor Deus. Repreende, Senhor Deus, toda a ideologia, toda a ideia satânica, Senhor Deus, todo o princípio luciferiano, Senhor Deus, todo o projeto arquitetado, Senhor Deus, para eliminar pessoas, Senhor Deus, em massa, Senhor Deus, como é o projeto de muitos, principalmente, Senhor Deus, do nosso inimigo, Senhor Deus, que tem usado pessoas
para cometer isso, Pai querido, em nome de Jesus. Que a tua paz, ela venha reinar, Senhor Deus, sobre cada família brasileira, Senhor Deus. Que a tua paz venha reinar, Senhor Deus, sobre todos os planetas, Senhor Deus. Todos os planetas não, Senhor Deus, me perdoe. Que a tua paz venha reinar, Senhor Deus, sobre todo o planeta, Senhor Deus, sobre todos os países, Senhor Deus, porque tem muitos irmãos, Senhor Deus, em vários continentes te clamando, Senhor Deus, te pedindo misericórdia, Pai querido. Então visita cada irmão, Senhor Deus, de toda parte, Senhor Deus, dos continentes, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido. Nos dá, Senhor Deus, um dia abençoado, Senhor Deus. Nos dá um dia, Senhor Deus, glorioso, como Tu tens feito já nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor Deus. Te agradeço por essa palavra maravilhosa, Senhor Deus. Abençoa a vida, Senhor Deus, do Renato, Senhor Deus, que ele venha continuar sendo usado poderosamente, Senhor Deus, em tuas mãos, Senhor Deus, através da tua palavra. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que está ouvindo essa oração, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, cada dia mais te buscar, estar firme na tua palavra e compreendendo, Senhor Deus, que todo levante que vem é necessário para se cumprir a tua palavra, para o tempo dos fins, Senhor Deus, que muita coisa ainda vai acontecer, mas nós cremos, Senhor Deus, que aqueles que estiver firme na tua palavra, firme, Senhor Deus, no teu espírito, Deus, Senhor Deus, firme contigo, Senhor Deus, não será abalada a sua casa e a sua família, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus conosco, Tu és um Deus que protege, que guarda os seus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Tua palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará, Senhor. E nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, as nossas famílias e o nosso país, Senhor Deus. Toma conta de cada um, Pai. Abençoa nossas autoridades e dê direção a eles, Senhor Deus, para conduzir a nossa nação brasileira. Obrigado, Senhor Deus, por essa tarde maravilhosa e por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Amém, glória irmão. a Jesus. Muito obrigado, Célio. Deus abençoe grandemente. Amém, Célio. Muito obrigada, querido. Pastor Antônio Carlos, o senhor pode nos dar a bênção apostólica, né? Fazer algumas considerações, se quiser, claro, e nos dar a bênção apostólica. Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, é uma alegria estar convosco, aprendendo a palavra do Senhor, né? Um momento tão precioso, e assim nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe você, Renato, e a todos que têm se dedicado a ouvir e a estudar a palavra do Senhor. Traz o crescimento espiritual para a nossa vida. Vamos então à bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar convosco, viu? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente.